Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 3 de maio de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande notícia do dia foi o grande ataque ucraniano aqui no Mar Negro, na direção de Novorossiysk. Eu falei para vocês que ontem que era um ataque preparatório que tinha acontecido ontem aqui contra vários sistemas de defesa antiaéreo. E, de fato, hoje teve um grande ataque contra Taman, que é uma cidadezinha que fica aqui nessa região, aqui perto da ponte da Crimeia, está aqui marcada com essa bolinha aqui, e também o porto de Novorossiysk, aqui nessa região da Rússia. A coisa mais impressionante foi que, pela primeira vez na história, na história de todas as guerras, um navio não tripulado, um drone marítimo ucraniano derrubou um avião, um Su-30 russo, foi derrubado por um drone ucraniano. É mole. É o que eu falo para vocês, um dronezinho desse não é barato, é um drone caro também. Mas compara com o preço de um avião tripulado. Infelizmente, a tripulação do avião sobreviveu. A gente vai falar sobre isso aqui, mas o avião foi perdido, caiu aqui no Mar Negro, tem confirmação disso, até os russos já estão confirmando a perda deste avião, tá todo mundo chorando, cara. Isso nos leva a outra parte engraçada da notícia no dia de hoje. Já vão para 3 os líderes internacionais que desconfirmaram a presença no dia 9 de maio lá na Rússia, né? Lembra, o Putin quer fazer o grande dia da vitória dele lá, chamou um monte de gente, chamou até o Pinguço Corrupto do Brasil. O Pinguço Corrupto do Brasil vai. A Janja já foi, a Janja já tá lá em Moscou, já aproveitando as belezas soviéticas lá de Moscou. Só que, né, o pessoal está preocupado porque está com medo do Zelensky fazer um ataque lá no dia 9 de maio. Eu já falei para vocês, não vai fazer um ataque no dia 9 de maio, mas o pessoal está com medo, porque o próprio Putin está com medo. E quando o Putin fica com medo, os outros ficaram com medo também, né? Que bom que o Lula é um cara corajoso e vai enfrentar isso para ir lá chupar o pau do Putin mesmo com vontade. Não vai ter medo nenhum, né? Porque tem outros líderes que já amarelaram, já cancelaram a viagem para o dia 9 de maio com medo de um ataque ucraniano nesse dia. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Lupe é o novo Bob Jeff, Peter é reptiliano, eu posso provar, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Vamos falar sobre o aviãozinho que foi derrubado pelo drone, que isso está muito divertido, cara. Bom, teve um ataque com um monte de drones, né? 133 drones russos contra a Ucrânia. Mais uma vez, a maior parte foi derrubado pela defesa antiaérea. Nenhum dano significativo causado, mas teve casos muito tristes em Kherson, tá? 2 pessoas ficaram feridas de 52 e 60 anos. Isso, um carro civil na frente de uma mercearia lá em Kherson. Muito triste isso. Kherson, eu tive lá em Kherson na última viagem que eu fiz lá para a Ucrânia. A cidade está com 1/4 da população dela, porque os russos ficam fazendo esses ataques contra civis aleatoriamente. É lógico que as pessoas saem, né? E daí, olha que triste isso, né? Pessoas indo para fazer compras no supermercado, na mercearia, foram atingidas aqui, destruiu o carro e estão os 2 feridos. Muito triste essa covardia russa ali em Kherson, né? Agora, o grande assunto do dia é esse daqui, né? Ontem as forças ucranianas fizeram um ataque massivo de drone contra a Crimeia ocupada e a região sul da Rússia, a região de Rostov. Teve um monte de USVs e UAVs. O UAV é o drone aéreo, né? Aquele drone não tripulado aéreo, e o USVs é o drone não tripulado marítimo, aquele barquinho que é um drone também, né? Estão operando os 2 tipos de drones estão operando nisso daqui, né? De acordo com fontes russas, os pilotos estão nadando no Mar Negro, perto de Novorossiysk, foram resgatados por um navio de carga que estava passando ali. Ou seja, houve uma... Aqui estava falando ainda, não sabia que era um Su-30, tá? Falou que era possivelmente um navio Kamov K-30, um helicóptero Kamov K-52, teria sido derrubado ali. A gente já sabe agora que não foi um helicóptero, foi, na verdade, um avião, um Su-30, que foi derrubado por alguns drones USV, que são drones marítimos, mas que estão agora equipados com mísseis terra-ar, né? Ou água-ar, na verdade, né? Ou seja, ele dispara mísseis contra alvos aéreos. Então vamos relembrar como é que é essa história, né? Os ucranianos começaram inventando... Esse negócio de drone marítimo já tinha, tá? Mas tal como já tinha drone aéreo também. Mas os ucranianos aperfeiçoaram a coisa pra
caramba. Então começaram a fazer um monte de drones, começaram a destruir um monte de navios, tanto que a frota russa do Mar Negro, que ficava aqui em Sevastopol, foi movida aqui para Novorossiysk, exatamente porque aqui estava muito perto dos ucranianos, estavam destruindo os navios todos aqui, né? Aí qual que foi a maneira que os russos arrumaram para conseguir destruir esses drones, né? Eles vão com um helicóptero voando e atiram no drone, né? Atiram no drone e como eles conseguem resolver isso. Aí o que os ucranianos fizeram? Botaram um míssilzinho no drone para atingir o helicóptero. Aí quando o helicóptero começa a tentar destruir o drone, ele lança o míssil e o helicóptero vai pro caralho. Já teve um monte de helicóptero que foi derrubado desse jeito, a gente já falou aqui, né? E hoje foi um avião, um Su-30 foi derrubado nesse caso aqui, ó. Tá aqui, ó. Grande novidade sobre o Black Sea, né, sobre o Mar Negro, né? Ontem, na tarde de ontem, os drones navais ucranianos derrubaram um avião Su-30 a 50 quilômetros a oeste de Novorossiysk, usando um míssil AR R-73, né? O míssil é AR, mas ele está montado no drone, que é o drone marítimo, né? Essa é a primeira vez que um drone usa um míssil para derrubar um jato de combate. É uma derrota histórica para a Rússia e o pessoal russo está sentindo. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas mensagens de Telegram russo. O pessoal tá chorando mesmo, tá arrancando a calcinha pela cabeça, tá muito engraçado isso. Então tá aqui, ó, mais uma vez, o canal de propaganda do Ministério da Defesa russo, o Raibar. Olha só, o Raibar, ele começou como um comentarista independente de guerra, tá? Pode ser que seja realmente agora um canal de propaganda do Ministério da Defesa russo, pode ser que tenha sido contratado pelo Ministério da Defesa russo, mas eu acho que aqui o cara tá sendo irônico de dizer que ele é do lado dos russos, ele é do lado dos russos, sempre foi, né? Enfim, citando Forças Armadas, reportam que ontem no Mar Negro, próximo do porto de Novorossiysk, os drones ucranianos chegaram e usando um R-73, um míssil AR, tá vendo aqui como é que fica aqui? O naviozinho. Esse drone não tripulado ucraniano, ele tem uma bomba enorme, que tem uma capacidade explosiva enorme. Então a arma principal dele é ele chegar no navio e explodir. Ele bate no navio, a bomba explode, derruba o navio, destrói o navio, né? Só que aí, como eu falei, o que os russos estavam fazendo? Estavam atirando nesses drones para fazer eles explodirem antes de chegarem em algum lugar. E aí, qual que foi a saída que os ucranianos botaram? Botaram os missilzinhos aqui ó, na costa do drone para atingir os helicópteros. E aí o que aconteceu foi que derrubou um Su-30, meu amigo, um jato que custa milhões e milhões e milhões de dólares. E esse drone, isso não é barato também não, tá? Esse drone ele é feito a partir de uma scooter, sabe aquelas Sea-Doo, aquelas moto aquática? Ele é feito a partir do chassi de uma moto aquática, o motor é de moto aquática e coisa e tal, mas tem toda uma eletrônica ali, tem todo um negócio ali além disso, né? E, assim, é caro, mas em termos militares, em comparação com um jato militar, é de graça isso aqui, né? E conseguiu destruir, aqui ó, tem imagem da coisa, bicho, olha só, cara. A coisa toda é acompanhada, evidentemente, né? Então aqui o drone, ele tem a telemetria que é enviada, aqui está o avião, o alvo aéreo, né? Como é o sistema de ataque, é por guia automatizado, então esse míssil, ele tem esse sistema de guia, então ele lançou e atingiu o Su-30, que estava passando bem longe, tá? Ou seja, não foi um helicóptero perto, não. Foi um Su-30 que estava passando bem longe e tá aqui, o Su-30 caiu no mar aqui o Mar Negro, né? Porque como o pessoal está lembrando bem, a vantagem que você tem nesse caso para o drone é que você não tem nada que tenha obstrução, né? Não tem árvore no mar, né? Não tem obstáculo no mar. Então é verdade que os russos podem usar os helicópteros ou até os mísseis para tentar, ou até os aviões para tentar destruir os drones, mas não tem nada protegendo o helicóptero, não tem nada protegendo o avião, né? E aí um míssilzinho desse encerra a parada, cara. Aqui, olha só o pessoal no Telegram russo chorando aqui. Cara, a choradeira tá muito engraçada, bicho. Aqui, ó, o Igor Girkin, né, ele traz esse negócio aqui, mas a gente tem a tradução mais aqui embaixo. Aqui. A primeira informação que a gente teve foi essa daqui, ó. A equipe de um navio cargueiro que estava próximo conseguiu tirar os nossos pilotos hoje, obrigado a eles, por favor escrevam para mim. Ou seja, eles, foi o avião que caiu, derrubaram alguma coisa? Ou seja, isso aqui foi a primeira discussão, o pessoal não sabia ainda se era um helicóptero, se era um avião, o que tinha caído aqui, né? Aí depois, começaram os textão, né? Sabe como é que é esquerdista, né? Quando fica chateado da vida, começa a fazer textão, né? Aí tá aqui, ó, deixa eu pegar aqui a tradução do textão aqui. Essa aqui é o começo, aqui, ó.
Tudo que está escrito abaixo é o produto da imaginação do autor, e qualquer coincidência é puramente acidental. Por que ele está escrevendo isso? Porque na Rússia é crime você criticar as Forças Armadas. Você não pode criticar as Forças Armadas. Se você disser que eles estão fazendo coisa errada, é 15 anos de cadeia, né? É tipo o Brasil, você criticar o Alexandre de Moraes, né? Vai pra cadeia, o cara te persegue para tudo quanto é lado, né? Então, o cara fala, ó, tudo que eu tô falando aqui é ficção, tá? Eu tô imaginando essas coisas todas na minha cabeça, só que a gente sabe que foi o que aconteceu ontem, né? Como você sabe, ontem foi um dia muito difícil para a nossa aviação naval. A aviação naval, representada pelos seus melhores representantes de assalto aéreo, tomaram dano por toda a frota do Mar Negro, né? Então ele está dizendo que, no final das contas, os ucranianos queriam atingir a frota do Mar Negro, acabaram a aviação naval sendo atingida, né? Os crashes é um nome depreciativo que os russos usam para os ucranianos. Então, os ucranianos trouxeram mais de 3 dúzias de drones navais de todos os tipos para a área de Novorossiysk. Tanto drones navais regulares, quanto aqueles carregando drones FPV, porque também tem, além de ter o drone naval que carrega aquele míssil, tem também o drone naval que carrega drone FPV. Então o drone naval vai até o lugar, aí dali do drone naval sai um drone aéreo, que o drone naval passa a atuar como repetição de sinal para esse drone aéreo e pode fazer ataques também. A gente já viu isso também em outros ataques ucranianos, né? E também aqueles que têm os manpads a bordo, que é o que ele está falando, esses mísseis a bordo, né? Ao mesmo tempo, dezenas de drones com alvos em Novorossiysk foram lançados a partir da área de Odessa. Então, ou seja, ele está falando aqui de drones aéreos nesse caso. Então, além dos drones navais, teve também drones aéreos nessa área. Esse ataque foi planejado à noite e era suposto para ser apenas o primeiro grupo. Por isso, os drones navais estavam acumulando cerca de 50 quilômetros a partir de Novorossiysk. A particularidade da destruição dos drones navais pela aviação é que é impossível efetivamente destruir eles efetivamente apenas em condição de visibilidade visual. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é, à noite é mais difícil, porque não tem um mecanismo para o cara do helicóptero ou para o cara do avião destruir o drone sem ver o drone, né? Ou seja, o piloto precisa ver o drone, ver o alvo com seus olhos durante o ataque. Isso é devido à falta de planejamento, à falta no planeta, não apenas no nosso país, mas em todas as forças armadas do mundo. Ele está falando isso para quê? Para não ser acusado de estar criticando as forças armadas da Rússia. Olha o cuidado que o cara tem que ter para não ir para cadeia, tá? 15 anos de cadeia e geralmente você morre na cadeia lá, né? Então, ou seja, isso é devido à falta em todo o planeta, não apenas no nosso país, não apenas em todas as forças armadas do mundo, de aeronaves que consigam destruir objetos de pequena escala, alta velocidade, que podem manobrar sem precisar da observação humana. Ou seja, como é que eles fazem hoje? Eles pegam um helicóptero e vão metralhando o drone até acertar, né? Usam uma metralhadora e até tentar acertar o drone, né? Em tese, você poderia ter munição, poderia ter drone, poderia ter um monte de coisa que, né, fizesse a guia automática para atingir o drone marítimo, né? Mas o pessoal do russo não tem isso. Então, assim, ou seja, assim as aeronaves modernas da geração 4++++++, no final das contas, tentam destruir esses drones como se fosse há 100 anos atrás. Ou seja, o cara tá criticando as Forças Armadas, tomando o maior cuidado. Não, isso é uma obra de ficção, isso é ficção. É tudo ficcional na minha cabeça que eu tô imaginando essas coisas todas aqui, né? Aqui, ó, isso aqui é um exemplo de como que os russos fazem para destruir os UAVs ucranianos, né? Os drones marítimos ucranianos. Tá vendo aqui? Esse pontinho aqui, ó, é o drone ucraniano. Aqui o cara tá no helicóptero, aí ele vai com uma metralhadora lá e começa a metralhar para tentar acertar o drone. E esse drone aqui parece que ele já está quebrado, porque ele não está nem tentando escapar, né? Provavelmente ele já foi danificado e coisa e tal. E aí, agora atingiu o drone e aí o drone explode. Então, assim, é assim que eles conseguem novamente. Mas veja, como é que você faz isso no escuro, né? O negócio é pequenininho, vocês viram ali, né? E é isso que o cara está reclamando, que eles estão destruindo esses drones como se fosse há 100 anos atrás, né? Aqui, o troço é pequenininho. À noite você não vê isso. E esse daqui tá quebrado, tá? Esse daqui não tá funcionando. Se fosse um drone que estivesse funcionando, ia ser muito mais difícil, né? Mas ele continua chorando aqui, tá? Não parou a choradeira não, né? De forma geral, a maneira mais efetiva contra os drones marítimos é, claro, um helicóptero com uma metralhadora a bordo, né? Mas um helicóptero sobre o mar, ele é praticamente um alvo ideal para os mísseis, né? Para os manpads. E até uma metralhadora. Porque não tem árvores, não tem colinas, não tem nenhum obstáculo no mar que você possa esconder por trás, né? Um alvo muito mais difícil, é lógico, é uma aeronave, um avião.
Um avião é muito mais difícil apenas devido à sua velocidade, mas, como eu disse, também não tem. Os aviões também são obrigados a chegar perto para poder conseguir atingir os drones e, inevitavelmente, vão chegar sob fogo de manpads, SANs e outras armas controladas remotamente, né? Agora, os navios que têm todas aquelas armas, mísseis, minas e torpedos que resolveriam esse problema muito facilmente, eles fugiram. Ou seja, ele está reclamando porque, de novo, os ucranianos queriam atingir a frota russa do Mar Negro. A frota russa do Mar Negro fugiu, deixou tudo na mão da aviação aérea russa, né? Isso é uma coisa bacana. É bom que eles briguem entre si, né? Acho ótimo que eles fiquem um culpando o outro pelo problema, né? Aqui, ó, eles fugiram, eles recuaram para posições mais vantajosas. Os drones eram para ser lidados então só com aviação, operadores de drones e defesa costal das torres e dos portos, né? Depois que o navio foi atingido, repara que ele não fala aqui que foi um avião que foi atingido, ele diz que o navio foi atingido. De novo, ele está se preocupando em não criticar o exército, né, não criticar os russos para não ir para a cadeia. A equipe se encontrava na água, cercado por inimigos, por drones inimigos, numa temperatura de 13 graus por várias horas. Mas esse tempo não é infinito, né? Ou seja, você sabe, o ser humano não aguenta muito tempo numa água de 13 graus, né? A gente tem a necessidade de manter a nossa temperatura interna, e se você está na água, uma água mais fria do que o normal, você pode morrer rapidamente com isso daqui, né? É muito menos tempo no final das contas. Nesse caso, só tem duas maneiras de salvar a equipe, ou com um helicóptero de resgate, ou um mergulhador com a ajuda de um navio de resgate, né? Um helicóptero seria quase impossível, porque seria atingido pelo próximo míssil lançado pelo mesmo drone, né? Um navio de resgate também quase garantido de ser afundado por drones kamikazes submarinos ou também torpedos. A tarefa complexa foi resolvida por um navio civil que passou ali na região, ignorou os drones ucranianos e resgatou a equipe que estava lá, né? Ou seja, ele está aqui de novo dando uma cutucada na Marinha Russa, porque ninguém na Marinha Russa teve coragem de ir lá salvar os pilotos do avião que ficaram na água, e um navio de carga civil acabou fazendo isso, né? E provavelmente os ucranianos não quiseram atingir o navio civil porque não querem destruição civil, querem só atingir coisa militar, né? Isso não preciso dizer para vocês que os ucranianos viram e controlaram todo o processo de resgate a partir dos drones, mas por alguma razão não quiseram atacar navios civis. O próprio russo reconhece, os ucranianos poderiam, eles estavam acompanhando tudo que estava acontecendo, eles viram, estavam pertinhos ali. Eles poderiam ter atacado o navio civil, mas deixou acontecer. Nesse ponto, haviam cerca de 5 drones navais ucranianos em torno dos membros da tripulação. Assim, os principais heróis de ontem foi definitivamente a equipe do navio civil, né? Eu diria que o principal herói de ontem foram os operadores dos drones ucranianos. Isso sim é que é herói. Aqui, ó, tem mais aqui, tá todo mundo chorando, cara, é uma choradeira aqui, ó. Olha o repórter Filatov, olha só, esse é um outro blogger russo, né? Aqui, ó. Por favor, considere o que vem a seguir como minhas conjecturas absurdas, fruto de pensamento paradoxical, né? Ou seja, ele, de novo, para se proteger. Eu estou falando só fazendo conjecturas, eu não sei de nada, não estou falando nada, não estou criticando o exército russo, não estou criticando as forças militares russas, né? Acerca do ataque de hoje em Novorossiysk, né? Eu estou com pena da gente, eles nos bateram. Eu já cheguei ao ponto de sentir pena. Houve um período de negação, de raiva, de alguma outra coisa, e não, agora eu já aceitei a situação como ela é. Nós estamos sendo batidos como moscas com um... Como é que chama aquele negócio aqui no Brasil? Aquele mata-mosca, aquele negócio de... aquela raquete de matar mosca, né? Sim, nós somos invencíveis na defesa, irresistíveis no assalto. Quando mudamos para uma batalha de tiros, o inimigo quase sempre se rende. Mas a Rússia está tremendo com os drones inimigos, né, com os drones ucranianos. Até nossos navios de combate não sabem onde se esconder. Uma abreviação de que a frota do Mar Negro
com exceção dos Marines, ou seja, que eles estão de novo aqui criticando, porque a frota russa do Mar Negro não quis ajudar, deixou só os Marines, a aviação Marine, fazer a coisa, está geralmente fora do tópico nas defesas aéreas, né? Ou seja, o cara aqui perdemos mesmo, tô com pena da gente mesmo, eles nos bateram, né? Imagina no 9 de maio, vai ser lindo, cara. Aqui, ó, quem se importa com os vermes russos? Vamos ver aqui mais o pessoal chorando aqui, ó. 2 majores. Bom, uma vez que a luta está acontecendo e que o inimigo ainda acompanha a operação de resgate dos pilotos militares com os drones e sabe exatamente o resultado do dano que causou, eu escrevi ontem que o GUR vai ter um monte de pessoal, né? O GUR é o Serviço Secreto Ucraniano, é quem faz toda essa movimentação ali no sul, ali em Odessa e coisa e tal. Então, eles vão decifrar essas mensagens de qualquer forma do Avia Hub, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: os ucranianos já estão sabendo, não adianta a gente tentar ficar escondendo que o avião caiu, porque os ucranianos já estão sabendo, eles já viram, já tem filmagem, já estão sabendo de tudo. O Mar Negro, na última noite, na parte leste, os drones inimigos, os drones ucranianos, atingiram o nosso lado. A equipe, né, os pilotos ejetaram vivos. Os drones ucranianos circularam por 1 hora a área onde estavam o pessoal, cerca de 50 quilômetros da margem, né? E o navio civil pegou os pilotos a bordo, pelo que nós somos muito gratos, né? Provavelmente o inimigo já tem esses navios, esses drones, há mais de 1 ano. Andando ali no Mar Negro, né? E alguma coisa precisa mudar nas táticas de usar a aviação. Ou seja, de novo, ele está fazendo a mesma crítica que o Fighter Bomber fez no outro coisa, dizendo que já tem 1 ano que os ucranianos têm esses dronezinhos marítimos com foguetes e a gente continua brincando do mesmo jeito, com as mesmas técnicas, né? Não vai funcionar e coisa e tal. Os caras estão doloridos, meu amigo, é o que eu falo. Mas olha só, esse ataque foi muito maior. Isso aqui foi a parte do avião que foi derrubado, né? Mas foi um ataque muito maior, tá? Foi aqui, ó. A Ucrânia lançou outro ataque massivo de drones contra a Crimeia ocupada. A defesa antiaérea russa, próximo da ponte de Kerch, né, da ponte da Crimeia, está ativa e tentando atingir os alvos, né? Não consta que a ponte em si tenha sido alvo do ataque, mas outras coisas ali próximas. Aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, é no lugar de... não, isso aqui é Tamã. Tamã é justamente esse vilarejozinho aqui, pertinho da ponte aqui, ó. Tá vendo aqui? Tamã. Esse vilarejozinho aqui teve o que aconteceu aqui foi a explosão de um tanque de combustível aqui, ó. Aqui, ó, é a mesma imagem, tá vendo aqui? Ó, Tamã russa, os drones atingiram um tanque de combustível ali, uma base de combustível ali na região. Em Novorossiysk teve um caso aqui, ó, que os russos estão dizendo que foi causado por drone ucraniano. Então você está vendo aqui o drone ucraniano andando ali perto de Novorossiysk. Novorossiysk é mais aqui para baixo, é essa cidade aqui. Tem a cidade e tem o porto de Novorossiysk aqui nessa região, né? E nesse ponto aqui, ó, teve um prédio atingido. Só que, se você olhar aqui, ó, tem um monte de coisa militar nessa área aqui, tá? Teve um prédio civil atingido aqui sim. Mas o que o pessoal está dizendo é justamente que foi não o drone ucraniano que atingiu o prédio. O que atingiu o prédio foi o míssil antiaéreo russo, tá? Então tá aqui o drone ucraniano, você vê ele chegando aqui devagarzinho, dá para ver que o drone está indo devagarzinho aqui e atingiu alguma coisa naquela região ali, né? Aí o pessoal está dizendo que foi justamente o prédio, mas se você olhar a imagem do prédio sendo atingido, repara como é que a velocidade da coisa que atinge o prédio é muito alta, ou seja, isso mostra que isso daqui não foi o drone ucraniano, isso daqui foi o míssil antiaéreo russo que acertou o prédio deles, olha só. Aí, ó. Olha a explosão, olha a velocidade que foi o negócio. Você não vê o drone chegando ali devagarzinho. É um negócio que foi rápido. Ou seja, o que é rápido nesse caso? O drone não é rápido, o drone anda devagar. O que aconteceu foi justamente defesa antiaérea russa, né? Aqui, ó, voltando quadro a quadro aqui, ó. Já tá a explosão aqui, voltei um quadro. Cadê o drone? O drone não aparece. Não aparece nada aqui, ó. Não tem drone nenhum aqui, ó. Ou seja, foi tão rápido que ficou entre os quadros do vídeo. Isso só seria possível com um míssil, não tem como um drone fazer tão rápido assim, né? E aí, o que acontece nesse caso, né? A defesa antiaérea russa foi tentar atingir o drone. Essa região aqui é uma região que tem alvos militares próximos, o drone teve alvo militar ali na região. Os russos lançaram um foguete antiaéreo e acabaram atingindo o próprio prédio. Eles que são culpados disso daqui, né? Bom, aqui tem vários incêndios na área de Novorossiysk, apontados pelo firmes da NASA, então mostra claramente que coisas foram atingidas por ali. Tem mais imagens aqui, ó, em Kirilovka, próximo de Novorossiysk.
teve também incêndio aqui numa região aqui, ó, com caminhões tanque e coisas de combustível também aqui no Novorossiysk. Então, um ataque muito grande por aqui. Também teve ataques no porto de Novorossiysk, que danificaram terminais de grãos e outras coisas ali no porto. As autoridades locais reportaram um ataque de drones, um ataque de míssil, simultâneo ataque por barcos não tripulados, né? Relatórios dizem que a defesa aérea danificou um prédio residencial atingindo ali essa região. Então, ou seja, relatórios dizem que foi a defesa antiaérea que danificou o prédio residencial lá em Novorossiysk, né? A Ucrânia não atinge prédios civis. Quem faz isso é a Rússia, tá? Então, esse foi o ataque. Foi um ataque grande, um ataque de muito sucesso. É lógico, o que mais chama atenção é o ataque do avião, né? A destruição do avião. Isso realmente é impressionante, é a primeira vez na história que isso acontece, mas o ataque como um todo foi bastante efetivo. Agora, a grande dúvida que fica, esse já foi o ataque final ou esse é mais um ataque preparatório? Vamos ver no dia de amanhã, né? Eu tô achando divertido isso. Assim, a ponte da Crimeia chegou a ser fechada, tá? Ela ficou fechada por várias horas, mas ela não foi o alvo de ataque. É lógico, os russos dizem, não, os ucranianos tentaram atingir a ponte da Crimeia e não conseguiram. Eles sempre falam isso, para tentar dizer que foi um fracasso, que eles queriam atingir a ponte da Crimeia, mas não, claramente eles não queriam. O ataque foi focado em Novorossiysk, certamente visando a frota russa do Mar Negro, né? Bom, tem um outro vídeo aqui bem interessante, que mostra um drone de fibra ótica com visão noturna atingindo um depósito de equipamento russo ali na região de Kherson, aqui, olha só. O cara entrou e explodiu a coisa toda aqui, o drone entrou e explodiu a coisa toda. É lógico, o drone que estava filmando originalmente, ele explodiu junto, né, um drone kamikaze. Mas aqui tinha outro drone que filmou a explosão toda lá do depósito de munição russo ali. Foi tudo pro saco, lindo de ver. Isso aqui foi alguns dias atrás, ó, pelo visto no dia 30 de abril de 2025. Bom, e com relação à linha de frente, eu nem vou falar muita coisa, tem o pessoal comentando aqui como é que está a linha de frente, mas a verdade é que não tem nenhuma mudança de ontem para hoje, tá? Pequenas mudanças, nenhuma mudança significativa. Para quem não sabe o que é um drone de fibra ótica, é isso daqui, ó, tá vendo? Você tem um drone e ele tem um carretel de fibra ótica ligado. Isso aqui é muito leve, tá, gente? Porque a fibra ótica é muito leve, é grande, é um negócio grandão, mas é levinho. Aí ele fica cuspindo essa fibra ótica aqui, então você controla o drone como um fio, mandando as mensagens via fibra ótica para ele, né? E aí, ou seja, a grande vantagem disso é que você não tem interferência eletromagnética. Os sistemas de guerra eletrônica, justamente eles funcionam impedindo a comunicação entre o controlador do drone e o drone. E aí com a fibra ótica você tem isso via um fio e não precisa se preocupar. A fibra ótica também é bem leve, né? E como é o drone que vai cuspindo a fibra ótica, ele pode fazer tudo, ele pode dar volta, ele pode entrar em buraco, passar por porta, ele vai só deixando a fibra ótica, né? Ele tem um limite, é lógico, mas é um limite bem grande, 30 km de fibra ótica que tem num carretel desse aqui, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre como que a linha de frente parou, né? Não tem avanços significativos há um tempão, mas a Rússia continua a tolerar perdas de pessoal comparadas com o ritmo de quando ela estava realmente avançando, né? Ou seja, a Rússia não consegue avançar mais, mas continua perdendo gente igual estava perdendo no final do ano passado. Impressionante isso, realmente. Eu acho que aquilo que eu falo para vocês, a minha visão dessa coisa é que o Putin sabe que já perdeu essa guerra, que vai ter que chamar de volta o exército dele, e como ele está olhando a história da Rússia, né? Na história da Rússia, sempre que o exército voltou de uma derrota para Moscou, fez uma revolução e destruiu o czar, aconteceu em 1917, aconteceu em 1989, ele está querendo que o exército desgaste bastante, mate muito, morra muitos militares, morra muita coisa, porque é para voltar fraco para Moscou depois do fim dessa guerra, né? Bom, olha só que coisa curiosa isso daqui, tá? Um ex-agente da CIA, o chefe Ralph Guth, ele fez uma entrevista para o The Times, falando que, criticando o governo Biden também, né? O que eu falo para vocês, não é só o Trump que estava sacaneando a Ucrânia, não. O Biden também estava sacaneando a Ucrânia. Eu espero que a coisa melhore a partir daqui. Eu espero que o Trump, com todo esse jeitão maluco dele, agora que ele já percebeu que não vai conseguir fazer a paz, que não tem jeito, que o Putin não quer a paz, que a única saída para terminar essa guerra é dar um monte de armas para a Ucrânia, tomara que ele faça exatamente isso. Vamos aguardar, porque, segundo ele está dizendo aqui, o Biden e seus aliados, né, atrasaram a entrega de armas, intimidados pela ameaça nuclear do Putin. O Putin não vai fazer isso, não vai usar armas nucleares. É lógico que não, ele sabe que não tem como fazer isso, né? Aqui, ó, o Zelensky rejeita a proposta russa de cessar fogo de 3 dias.
Lembra que o Putin falou que ia fazer uma trégua de 3 dias em torno do evento do 9 de maio que vai ter lá na Rússia, né? E a Ucrânia falou, não, porra nenhuma, tem nada a ver com isso, tá querendo fazer parada militar no meio da guerra, boa sorte aí. Não garanto nada, né? O Zelensky rejeitou essa proposta. Mais do que isso, ele falou aqui, ó, ele disse, falou que os ministros das Relações Exteriores, que eles deveriam avisar aos seus líderes que, olha, nós não recomendamos visita à Rússia no dia 9 de maio por questões de segurança. Se vocês quiserem ir, não perguntem nada pra gente, é sua decisão pessoal, tá? Ou seja, o Zelensky... O Zelensky, ó, você quer ir passear, quer chupar o pau do Putin lá no dia 9 de maio? Pode ir, meu amigo, vai lá, boa sorte. Não pergunta nada pra mim, não, eu não garanto porra nenhuma. É um risco de segurança enorme lá na Rússia no dia 9 de maio, e eu não garanto nada, né? De novo, ele tá falando isso, ele não vai fazer nada, é lógico que ele não vai fazer nada, mas que é muito engraçado E olha só que coisa, né? O Medvedev ficou todo assustado, os russos estão assustadíssimos com isso, né? O Medvedev falou assim, o dia 9 de maio pode não acontecer em Kiev se o Zelensky fizer uma provocação em Moscou no dia 9 de maio e coisa e tal. Meu amigo, se o Zelensky for fazer uma provocação em Moscou no 9 de maio, não vai ter 10 de maio, é em Moscou, meu amigo. Vai ser Moscou que vai ser bombardeado até a Idade das Pedras. Eu acharia lindo se fosse. Caramba, putz, que sonho que seria ver o Putin e o Lula explodindo juntos lá em Moscou. Não acho que vai acontecer. O Zelensky não vai fazer isso porque seria ruim do ponto de vista diplomático para ele, né? Bom, mas essa conversa toda, primeiro o Zelensky dizendo que não garante a segurança de ninguém, né? Por outro lado, os russos cagando de medo, né? Todo mundo com medo, tremendo, igual o Vara Verde, Medvedev. Ai, se me atacarem no dia 9, não vai ter o dia 10. Né? Caindo de medo ali, tremendo, igual o Vara Verde. O pessoal começou a ficar com medo, né? O Narendra Modi já peidou, né? Ele falou, não vou poder, eu tô com um problema aqui na Caxemira. Ficou chato, Putin, desculpa aí. Não foi só ele, não. Aqui, ó. O Fico e o Vucic também ficaram doentes, cara. Putz, sabe aquela doença que chama caganeira? Sabe caganeira? Caganeira dá de vez em quando. Pô, não vou poder ir. Ô, Putin, desculpa aí, Putin. Deu uma caganeira aqui, cara. Eu vou ter que ficar aqui no projeto Samambaia, aqui no meu banheiro. Ficar plantado no vaso. Não vai ter jeito de eu ir, cara. Foi mal aí, ó. O Fico e o Vucic. O Fico é o primeiro-ministro da Eslováquia, o Vucic é o primeiro-ministro da Sérvia, aliados do Putin o tempo todo, amicíssimos do Putin, lambedores de pau do Putin o tempo todo. Fiquei doente, tô doente. Não vai dar pra ir não, o Putin. Foi mal. Até o Xi Jinping, meu amigo. O Xi Jinping falou assim, ó, não, a China pediu para Kiev, não atingimos. Por favor, Zelensky, por favor, não atinja o nosso glorioso líder Xi Jinping. Ia ser um outro que ia ser uma maravilha se explodisse junto com o Putin, com o Lula lá e com o resto dos ditadores que estão lá, né? Agora, de novo, eu não acho que o Zelensky vai atingir Moscou, mas o risco que existe é que você sabe que já tem muita oposição política ao Putin em Moscou. E o próprio Putin pode querer fazer uma false flag, né, uma bandeira falsa lá de fazer um ataque para dizer que a Ucrânia tentou atingir os líderes mundiais na Rússia e tentar, né, porque o Putin está desesperado. A essa altura é bem capaz de sacrificar um líder mundial ou outro para tentar trazer o apoio para a Rússia. A Rússia está desesperada. Então eu acho que o Zelensky está certo em avisar para o pessoal que, olha só, a gente não recomenda vocês irem lá não, tá? O Putin está desesperado, tá? Eu, por outro lado, falo pro Lula, vai lá, Lula, seja corajoso, vá lá, ajoelha na frente do Putin, chupa o pau dele mesmo, vai lá, Lula, confiamos em você, mostra a posição do Brasil subserviente a ditadores no mundo inteiro, né? E aqui, ó, diplomacia brasileira nega crise, fala que vai fazer um resgate com a Ucrânia, que não sei o que lá, que o Lula vai lá e vai convencer o Putin a acabar com a guerra. O Lula tá indo lá para fazer a paz, vai ficar de quatro e falar, Putin, não estrague a Ucrânia, estrague o meu rabo. Eu tenho certeza que o Lula vai conseguir a paz lá em 9 de maio, mas eu espero ainda que tenha tudo explodindo, que voe tudo pelos ares por lá, ia ser lindo no final das contas. Aqui, ó. Outras boas notícias, tá? O Reino Unido oficialmente transferiu todos os AS-90, os obuses autopropelidos que ele tinha no exército dele. São armas antigas, tá? Mas são armas excelentes. A Ucrânia tá usando aqui, tá adorando esse negócio. Pode mandar arma velha para lá que não tem problema nenhum, não. Porque é arma velha para os padrões ocidentais, mas ainda é muito bom em comparação com as armas soviéticas, né, que tem lá. Então, os últimos obuses, foram 68 sistemas desses nos últimos em 3 levas que chegaram, o último chegou agora no início de 2025, excelente notícia, a Inglaterra não tem mais nenhum desses agora, só a Ucrânia que tem deles, e é excelente isso daí.
O Zelensky falou sobre o encontro com o Trump no Vaticano e pode ter sido a melhor conversa que nós tivemos. Ele disse com o Trump que ele concorda com um cessar-fogo de 30 dias com a Rússia, isso seria o primeiro passo concreto, e eu também levantei a questão da defesa antiaérea. O Trump disse que ia trabalhar nisso, ou seja, quer dar um jeito de ajudar a Ucrânia a ter defesa antiaérea. E sobre o acordo entre Estados Unidos e Ucrânia, do acordo de minerais, ele acrescentou que foi benéfico para ambos os lados, garantindo que a Ucrânia pode defender investimentos futuros americanos. Uma coisa muito positiva, aproximou de vez a Ucrânia do Ocidente. É uma coisa ótima no final das contas. Bom, o Departamento de Estado americano aprovou 310 milhões, um acordo de 310 milhões para treinamento de F-16, manutenção e suporte para a Ucrânia. Aí eu falei para vocês, depois que foi o primeiro pacote de 50 milhões, agora vão vir outros pacotes. Abriu a torneirinha, meu amigo. Acabou o gargalo, não tem mais gargalo. Já tem 310 milhões agora em atualizações, peças, né? Equipamento de solo e mais um monte de coisa, ou seja, isso veio dias depois do acordo de minerais, uma excelente notícia no final das contas, né? Então é isso daí, vamos ficar por aqui, já esperando aqui pelo dia da explosão na Praça Vermelha, lá em Moscou. Aqui, ó, os soldados ucranianos tomando a Praça Vermelha em Moscou aqui. Olha que beleza que vai ser isso. Vai lá, Lula, vai mesmo, Lula, seja corajoso, vai lá, enfrente o seu destino. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.